Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Vocês acompanham aqui. Galera, tem muita coisa acontecendo. Agora é um momento muito delicado que o São Paulo enfrenta, que nós precisamos acreditar, apoiar, pensar em melhorias, porque a situação não está nada fácil para o São Paulo, mediante tudo que vem acontecendo e várias mudanças eminentes. Mas vamos sem enrolação falar tudo aqui nesse vídeo. Antes da gente começar, vão tacando o dedo no like, vão deixando o like aí, que o like ajuda demais, dá uma moral aqui pro nosso trampo, pro nosso trabalho, da nossa mídia alternativa. Posso contar com o like de vocês? Valeu, galera, bora pro vídeo. Perdão, gente. Galera, novo presidente no São Paulo aí, Rogério Caboclo é um dos nomes fortes para ser novo presidente do São Paulo, né? Galera, presta atenção em relação a isso. Pelo que eu estou vendo, pela minha experiência, pela forma como o Rogério Caboclo surge, mediante qualquer opinião nossa, pelo que eu estou vendo, pelo que eu conheço de São Paulo a minha vida inteira, esse muito provavelmente será o próximo presidente de São Paulo. No dia de hoje, que a gente vê que ele é o forte candidato aí, muito provavelmente ele será o próximo presidente de São Paulo. Pelo que eu conheço, hoje, nesse momento, esse cara tem tudo para ser o próximo presidente de São Paulo. Independente do que você acha, do que eu acho, de tudo o que aconteceu, de todo o histórico dele. E aí tem uma outra questão. Galera, ainda bem, sabe por que eu não sei muito de política do São Paulo? Porque eu não me interesso a saber. Porque pra mim aquilo ali não tem o tipo de valor nenhum. A gente sabe, todo mundo sabe mais ou menos como a banda toca, como as coisas funcionam. E presta atenção, por que eu não vou atrás? Porque pra mim, isso há muito tempo, eu sempre gostei do tema, tá? Eu sempre gostei do tema. Mas quando você vê o circo que é armado, eu acabo me distanciando completamente e só pensando no futebol. É claro que é muito importante ficar de olho em tudo que acontece e eu faço isso. Só que, por que me dá nojo? Por que eu acabo me distanciando disso no ambiente do São Paulo? Eu conheci bastante, né? Eu andava muito no São Paulo, no Morumbi. Tenho foto, né? Tinha assim, acabava vendo ali, trombando Leco, Juvenal, Marcelo Portugal Gouveia. E independente do que esses caras representaram pro São Paulo e tal, a gente sabe mais ou menos como é que funciona a política e o lobby. Então, pra mim, chegou um momento em que, pra mim, tá? Isso aqui é meramente a minha opinião. No São Paulo, pra mim, não existe situação, oposição. Isso é tudo uma papagaiada, um monte de babaquice que é falado, tá? Pra mim, ali no São Paulo, tem cartas marcadas do que irá acontecer, de momento, o próximo da fila, a próxima pessoa. Então, isso aí tudo pra mim é um grande circo. Ah, vocês viram? Esse é da situação, esse é da oposição, o ontem vai apoiar esse, vai apoiar aquele. Pra mim isso aí é um excremento, é um lixo, e eu nem posso falar realmente o que eu acho sobre tudo isso. Então eu quero distância, eu só me importo com o bem do São Paulo. Tem que torcer pra algum desses caras que pra mim são, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, eles são a mesma célula, o mesmo corpo na hora de lidar com o São Paulo, de tratar o São Paulo. Tem que torcer muito pra um desses caras aí, que eu não posso nem falar o que eu acho desses caras, pra fazer coisas boas pelo São Paulo. Agora nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. Agora chegou o momento de apoiar, de acreditar, de ter esperança, de torcer por um bom futebol, porque as coisas realmente não estão fáceis. Então, pelo que eu conheço do São Paulo a minha vida inteira, pela forma como as coisas estão acontecendo, muito provavelmente esse Rogério Caboclo será o próximo presidente de São Paulo.
nesse dia de hoje, né, se ele sair realmente, estão falando que ele vai sair candidatura, né? Se ele conseguir sair, tem uma questão dele sair também é candidato, se ele vai conseguir sair é candidato. Se ele sair, pelo que eu estou vendo, muito provavelmente esse cara será o próximo presidente de São Paulo, com o que nós temos de informações e notícias hoje. Mas é aquilo que eu falo, pra mim não existe absolutamente nada de briga política no São Paulo, pra mim não tem aquelas coisas, não existe, tá? Alguém fez alguma cagada, administrativamente falando, né? As decisões erradas que o Casares, o Belmonte, a gente vê, dá pra perceber o como esses caras são incompetentes, né? Não tem um grupo pra fritá-los, né? Fritá-los que eu digo no sentido de, você fez isso, então você vai perder força administrativa, você vai perder o cargo, vai entrar outro. Não existe isso no São Paulo, tá? Pra mim existe um grande grupão aí, um grande grupelho que toma as decisões, eles tomam as decisões e fazem as coisas da forma mais conveniente possível. Seja em demissão de técnico, em quem vai entrar pra presidente, em quem eles vão ter que afastar ou não. Pra mim isso é tudo conversado antes no São Paulo. É dessa forma como eu vejo. Pra mim nunca teve, não tem oposição, não tem situação, não tem absolutamente nada. Tem aqueles caras que comandam, que sempre mandaram e sempre vão continuar mandando no São Paulo. É dessa forma que eu vejo a política de São Paulo. Mas isso é opinião minha. Não estou falando absolutamente nada, mesmo porque eu não sei, nem conheço esses caras pessoalmente. Ainda bem. Galera, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Teve a situação do Felipe Coutinho aí, né? Veio uma bomba do Felipe Coutinho, né? Aquelas coisas que a gente vê na internet. Gente, eu vou ser sincero pra vocês. Eu gostaria do Felipe Coutinho. Falaram que muitos torcedores... A ideia surgiu aí, né? Virou notícia. Que foram várias páginas que repercutiram, inclusive o Nicola. Virou notícia porque muitos torcedores do São Paulo estavam falando do Felipe Coutinho no tricolor, né? Muitos torcedores ali queriam o Felipe Coutinho, estavam falando do Felipe Coutinho, e aí isso repercutiu. E aí o Nicola falou que foi atrás. Eu vi um vídeo do Nicola, falou que foi atrás, ligou para um contato dele dentro do São Paulo e falou que o São Paulo não tem nada e que não tinha nem dinheiro. Como assim não tem dinheiro? Pra pagar o Dória, o Tolói, o André Silva, o Wendel tem. Pra pagar o Felipe Coutinho não tem. Acontece que o Felipe Coutinho ele é um cara que nós já tivemos jogadores muito parecidos com ele ultimamente no São Paulo que não deram certo, né? E aí, valeria o risco? Eu vou ser sincero pra vocês. Eu arriscaria no Felipe Coutinho. Eu arriscaria. Eu acho a chance de dar errado alta pelo que nós vimos dele no Vasco. E pelo que acabou de acontecer em relação ao Oscar e o Rames Rodrigues, né? É uma situação muito parecida do Felipe Coutinho. Foi um cara que já não aguenta jogar mais bola, que teve muitos bons momentos na seleção lá fora, teve excelentes momentos, é um cara grande falando nível futebol mundial, né? E que só voltou pro Brasil, só voltaria pro Brasil quando já estivesse com a carreira acabada. É muito parecido com o Oscar e com o Rames, né? É muito parecido. Caras que dá pra gente citar aqui como exemplos, como cases que não deram certo, né? Mas eu arriscaria mais uma vez o Felipe Coutinho. Sei que tem muitos problemas físicos. O Coutinho falou que quer um tempo com a família, né? Eu acho que eu arriscaria. Eu acho que eu tentaria arriscar alguma coisa. Pagar 1 milhão e pouco pro Felipe Coutinho. Pagar pra qualquer um. Por que não consegue pagar 1 milhão e pouco pro Felipe Coutinho? Acho que dinheiro não falta. Teria sim. Porque a gente... não tem dinheiro. Beleza, mas não paga dívida, né? Deixa de contratar, mas não paga dívida e paga pra outros, né? Paga fortunas pra outros jogadores. Então eu ainda no meu romance por futebol ainda arriscaria o Felipe Coutinho por conta do que a gente vê, né? Luciano de meia, de 10. Vocês se preferem quem? Luciano ou Felipe Coutinho? Quanto ganha o Luciano? 1,5 milhão por mês? Paga 1,5 milhão pro Felipe Coutinho, manda esse Luciano embora. Eu prefiro arriscar com o Felipe Coutinho. Pelo menos o Felipe Coutinho acho que vai dar um cruzamento pra alguém, bate uma falta, dá um chute, né? Morto por morto, né? Acho que eu preferiria sim o Felipe Coutinho. Você vai falar de Tapia, até ontem tava jogando com o Tapia, né? Agora esse André Silva que abre lá na barreira. O que é isso? E outra, nós não temos um meio atacante, né? Tá claro que o Marcos Antônio, o Bobadilho, o Danielzinho, esses caras, eles não estão conseguindo fazer essa função. Eles são volantes, segundo volantes, eles são meio campistas, mas não são aquele meia de criação, aquele meia atacante. Então eu gostaria do Felipe Coutinho sim, mas
Quero saber a opinião de vocês. Fala que ele tá passando tempo com a família, que ele tá meio que de stand-by e que o São Paulo, o Nicola ligou pra alguém e falou que não teria dinheiro e tal. Eu gostaria. Eu, mediante a tudo que tá acontecendo, eu gostaria sim. Eu acho que, te digo, mas o São Paulo tá pra cair, tem que mudar o padrão. Beleza, mas olha o que nós estamos passando. Olha o nível de jogadores que tem. E outra, se o São Paulo não pagasse o Felipe Coutinho e fosse economizar, beleza. Mas paga isso pra zagueiro. Paga um pouquinho menos pra zagueiro. O Felipe Coutinho custaria 1.300.000. Paga 1 milhão pro Tolói. Paga 1 milhão pro Wendel, que são 2 jogadores inúteis. Entende? Se chega pra mim e fala, o São Paulo não vai pagar esse valor pra mais ninguém. Só se for só pros principais do time, só pros craques. Aí eu era a favor de não trazer o Felipe Coutinho. Agora, só faz merda. Prefere pagar pro Luciano e dar 10 pro Luciano, Miguezão lá, esse André Silva, Tolói, tava pagando Dória. Então, nesse cenário, eu preferiria arriscar num Felipe Coutinho. Já que nada vai mudar, eles não vão pagar a dívida, eles não vão olhar a saúde financeira do clube, quem olha somos nós, eu tentaria sim. Talvez o Felipe Coutinho também não queira, né? Mas falando de forma de suposição, de rumor, de sondagem, eu tentaria sim o Felipe Coutinho. Tentaria sim. Tentaria com o que nós atacamos aí. Pra esperar pra voltar o Lucas Moura. Galera, Dorival Júnior tá blindando o elenco. Nesse momento, o São Paulo sofre uma grande pressão e o técnico Dorival Júnior também. E aí, o que vocês acham? Querem o Dorival fora? Eu acho que o Dorival está mal, mas eu acho que tá recente ainda a chegada do Dorival. Agora sim, mediante o cenário de técnicos aí, eu acho que nós estamos bem servidos com o Dorival, com o que tem aí no Brasil, tá? Com o que tem aqui, eu acho que nós estamos bem servidos com o Dorival. Eu acho que o Dorival, ele é um cara que eu tenho esperanças pra se encontrar melhor, pra achar um bom futebol do São Paulo. Eu tenho esperança pra isso. Eu tenho esperança nisso do Dorival. Eu acho que ele é o cara que pode dar a volta por cima. Tá mal, tá ruim, ele não está fazendo o que nós esperamos, mas o Dorival é um cara que pensa no futebol. Tá muito perdido. E assim, se nós colocamos contextos extracampo pra defender em algum momento ou entender Carpini... Perdão, gente. Se nós colocamos contextos extracampo e administrativo e da gestão da diretoria para tentar entender ou justificar ou defender Carpini, o Roger Machado, Crespo, Zubeldia, acho que dá pra gente usar um pouco disso com o Dorival também. Acho que o Dorival ele merece esse voto de confiança pelo que fez em 2023. Ele não está bem, verdade, o Dorival precisa mudar algumas coisas, mas ele acabou de chegar. Eu acho que o Dorival ainda está dentro de um tempo e de um prazo aceitável para mostrar esse trabalho, para fazer algo diferente em relação a isso. E eu acho sim que ele pode dar a volta por cima pelas ações e atitudes que a gente vê dele no dia a dia. A pressão em cima dele aumenta, ele sabe como é que funciona o futebol brasileiro, ele sabe que se tudo der errado ele pode ser demitido daqui 1 mês, 2 meses, ele sabe que tudo muda, mas pra mim, ele tenta blindar o elenco, ele vai ainda tentar montar um time. Eu acho que o Dorival, ele tem alguma coisinha a oferecer, e nós estamos esperando que ele use os reforços, né? Domingos Duarte, queremos ver como é que esses caras vão como é que ele vai lidar e como é que esses caras vão agir, né, com o Dorival Júnior. Domingos Duarte, o Iago, que acabou de ser anunciado, o Iago fez a coletiva de apresentação, o Vitor Sá, que nem jogou pelo São Paulo, tem entrado, mas não dá nem pra ver nada, tem que entrar, né. Quem mais? O Newton, que é um volante que nós estamos esperando também o futebol do Newton pra arrumar esse sistema defensivo. O São Paulo está ridículo defensivamente falando. São Paulo começa muito bem. Todos os jogos é quase a mesma coisa. Contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio, contra o Flamengo. Que o São Paulo tomou um gol que foi anulado do Flamengo. O São Paulo poderia ter perdido pro Flamengo da mesma forma que perdeu pro Grêmio e pro Atlético Paranaense pelo mesmo resultado e pelos mesmos sintomas. Pela mesma condição. Começa bem, às vezes começa ganhando, começa bem, faz um primeiro tempo bom, depois o time apaga, o time para de jogar, apagão, blackout. Então, o Dorival ele precisa arrumar isso. Não tô falando que o Newton é a solução. O Newton ele pode ser parte da solução. O que vai precisar ser a solução é o Dorival.
É o Dorival e o esquema que ele montar com as peças que ele tem. O Newton pode ser uma chave para essa mudança, para essa evolução? Pode. Se ele conseguir colocar o Newton de primeiro volante, dar a importância pro Newton e conseguir fazer, né, uma ligação interessante do lateral direito. O Lucas Ramon, pra mim, joga muito. Lucas Ramon com o lateral esquerdo, que muito provavelmente será o Wendel, né? Com o Arboleda, Sabino, Osório ou Domingos Duarte, quem quer que lá esteja, São Paulo precisa ficar forte defensivamente falando. Aí você tem peças ali importantíssimas, como o Paulo Maia pra mim precisa virar banco, mas você tem o Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha. Porra, não dá pra montar o meio de campo, uma linha defensiva, um esquema defensivo? Dá. Lógico que dá. Lógico que dá. E aí você tem Luciano e Caleri, que pra mim já estaria fora os dois. Mas um se acha o Ronaldo e o outro se acha o Pelé. Né? O Caleri acha que ele é o Ronaldo, o Luciano ele acha que ele é o Pelé. Tudo bem, esses caras eu não aguento mais, mas eles se acham os melhores do mundo. Aí você tem lá Ferreirinha, Vitor Sal, Arthur. Tem jogador pra fazer alguma coisa. Eu estou, neste momento, me agarrando demais ao trabalho do Dorival. Ao que nós temos aí na mão e ao trabalho do Dorival. É claro que pra mim teria que ter um Felipe Coutinho, acho que seria interessante. A gente perde muito sem o Lucas, né? O Lucas com o Arthur, pra mim, detonariam ali. Perde muito sem o Lucas, mas precisaria pra mim de um Felipe Coutinho, um Rafael Veiga, um Scarpa, um cara nesse sentido. E um centroavante também, né? Que o Caleri renovou, mas eu não tô gostando mais do futebol do Caleri faz tempo. Mas assim, percebem que o São Paulo ele tem um time pra não cair? Isso é inacreditável. E assim, e da mesma forma que tá tudo muito ruim, tava tudo muito bem há algum tempo atrás. Se o seu Dorival encaixar 3 vitórias aí, 3, 4 vitórias, ganhar 4, de 5 jogos ganhar 4 e empatar 1 fora de casa, a confiança volta. O futebol ele muda muito, ele é muito volúvel, ele muda tudo em instantes, ele muda tudo da noite pro dia. Então eu estou aqui me agarrando num otimismo, numa boa esperança que as coisas podem melhorar neste momento. Com tudo que está acontecendo, mediante todo esse contexto que está acontecendo, as coisas podem melhorar. Mas quero saber a opinião de vocês, quem quiser deixar claro aí nos comentários. O vídeo aí foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam quem não é inscrito, ativem as notificações e vão deixando like, vão tacando like. É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.